No dia 1º de dezembro de 1955, uma mulher simples com um ato aparentemente pequeno mudou o curso da história dos Estados Unidos. Rosa Parks, uma costureira de Montgomery, Alabama, decidiu não ceder seu lugar em um ônibus segregado para um homem branco. Esse gesto de desobediência civil, que parecia simples, foi na verdade um protesto direto contra um sistema de segregação racial profundamente enraizado. Sua recusa em levantar-se não foi apenas uma ação individual, foi um movimento que inflamou a luta pelos direitos civis, levando milhões de pessoas a se levantarem e desafiarem o status quo. Esse gesto de desobediência civil, que parecia simples, foi na verdade um protesto direto contra um sistema de segregação racial profundamente enraizado. Sua recusa em levantar-se não foi apenas uma ação individual, foi um movimento que inflamou a luta pelos direitos civis, levando milhões de pessoas a se levantarem e desafiarem o status quo. O ato de Rosa Parks foi apenas o ponto de partida de uma revolução que viria a redefinir os direitos dos afro-americanos nos Estados Unidos. Sua prisão levou à formação de um dos mais importantes movimentos de resistência da história americana, o boicote aos ônibus de Montgomery. Quando os afro-americanos de Montgomery se uniram para boicotar os ônibus da cidade em solidariedade à Rosa, eles deram o primeiro passo em direção a uma mudança que impactaria o mundo. Esse boicote não foi apenas uma forma de protesto, mas um exemplo de resistência organizada e não violenta, algo que se tornaria a marca registrada do movimento pelos direitos civis nos anos seguintes. O boicote aos ônibus durou 381 dias e o impacto foi imenso. Durante esse tempo, a cidade de Montgomery foi forçada a enfrentar a realidade da segregação e a resistência ativa da comunidade negra. Martin Luther King Jr., então um jovem pastor, tornou-se uma das figuras centrais do movimento, usando sua plataforma para transmitir a mensagem de resistência e unidade. A cidade de Montgomery tentou de várias formas enfraquecer o boicote, ameaçando os líderes do movimento, prendendo ativistas e impondo multas, mas nada disso foi capaz de quebrar a determinação do povo. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente declarou a segregação nos ônibus inconstitucional, foi uma vitória histórica que não apenas invalidou as leis de Montgomery, mas também lançou as bases para a luta pelos direitos civis em todo o país. A prisão de Rosa Parks e o subsequente boicote aos ônibus de Montgomery representam muito mais do que um evento isolado. Eles são o ponto de origem de um movimento que reverberou por décadas, inspirando outras formas de resistência, impor e levando a mudança em várias esferas da sociedade. Mas, enquanto o movimento ganhava força, as lutas pelos direitos civis continuavam. A ideia de Rosa Parks como um símbolo de resistência nunca desapareceu. Embora as vitórias da década de 1960, como a Lei dos Direitos Civis e a Lei do Voto, tenham sido marcos fundamentais, o legado de Rosa Parks permanece vivo em tempos mais recentes. Em um mundo onde o racismo estrutural ainda é uma realidade, os movimentos contemporâneos, como o Black Lives Matter, continuam a lutar contra a injustiça racial de maneiras que, de certa forma, ecoam o ativismo de Parks. O movimento BLM, nascido como resposta à violência policial e às mortes de afro-americanos como Trayvon Martin, Michael Brown e George Floyd, revive o espírito de resistência que Rosa Parks personificou. Sua história serve como fonte de inspiração para aqueles que se recusam a aceitar o racismo sistêmico e que lutam pela igualdade racial e pela justiça social. Mas o legado de Rosa Parks não se limita aos movimentos como o BLM. Ela é uma figura que transcende o tempo, inspirando pessoas em todo o mundo a lutar contra a opressão e a injustiça. Sua imagem está presente em monumentos, como a estátua que foi colocada no Capitólio dos Estados Unidos em 2013, e nas escolas que levam seu nome, onde jovens são ensinados sobre sua coragem e o impacto de suas ações. Ela foi uma das primeiras figuras femininas a receber essa honra, destacando a importância de sua contribuição não apenas para o movimento pelos direitos civis, mas para a própria história dos Estados Unidos. Rosa Parks se tornou um ícone cultural,
uma figura que representa o poder da resistência individual. Sua história é ensinada em escolas, retratada em filmes e documentários, e constantemente lembrada em eventos e celebrações em todo o mundo. Ela é vista como uma mulher que, com um simples ato de coragem, foi capaz de provocar um movimento que mudaria para sempre a face da sociedade americana. Mas o que sua história realmente nos ensina é que a resistência não é apenas para grandes momentos da história ou para heróis conhecidos. Cada um de nós, em nossa vida cotidiana, tem a capacidade de fazer a diferença. Em tempos de injustiça, o legado de Rosa Parks nos chama a agir, a não ficar em silêncio diante do que está errado, a lutar contra as desigualdades que ainda existem. Nos dias de hoje, as batalhas de Rosa Parks continuam. O racismo estrutural, embora mais sutil, ainda persiste de várias formas, como a discriminação no sistema de justiça criminal, nas escolas, nas oportunidades de emprego e até no acesso à saúde. Movimentos como Black Lives Matter lembram que, apesar dos avanços conquistados, a luta pela igualdade racial nunca foi completamente vencida. O nome de Rosa Parks permanece forte, não apenas como um símbolo do passado, mas como um chamado contínuo para a ação. Ela nos ensina que, como indivíduos e como sociedade, devemos sempre lutar por um mundo mais justo e igualitário. A história de Rosa Parks é um exemplo de como um simples ato de resistência pode transformar uma nação e inspirar gerações. Sua vida, sua coragem e sua dedicação à luta por justiça continuam a ecoar em cada movimento, em cada pessoa que se recusa a aceitar a opressão. O que Rosa Parks iniciou em Montgomery continua sendo uma chama que ilumina o caminho para um futuro melhor. Um futuro em que todos possam ser tratados com igualdade e respeito, sem importar sua cor, origem ou status. A mensagem de Rosa Parks permanece clara. A resistência é uma responsabilidade de todos nós. E, como Rosa, cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, seja com um simples ato de coragem ou com uma vida inteira dedicada à luta por justiça e igualdade.